eu falo assim, não, como é que vocês não enjoaram ainda? Tipo, eu falo a mesma coisa pra Ana toda vez. Como que não me enjoou? Como que vocês enjoaram ainda? Tem algumas pessoas, tem alguns carinhas que eu já consegui mapear, que eu já falei, que já me ouviram falar sobre esse tema. Enfim, parece que tem gente nova, então eu espero que eu não seja repetitiva para vocês, mas de toda forma eu costumo dizer que quando eu venho dar essa palestra, é muito bom para mim pessoalmente, porque é um jeito de eu revisitar isso e é um aprendizado constante, sabe? Não é uma coisa que a gente assistiu a palestra, pegou o conceito e levou para a vida. Infelizmente não é assim, devia ser, então assim... uma coisa é eu estar aqui falando, outra coisa é eu conseguir usar isso na minha vida. Eu vou me aprimorando cada vez que eu venho aqui para falar um pouquinho de vocês, dessas informações que eu já li antes. Então eu sou Luciana, sou professora na USP e faz um bom tempo já que eu venho aqui, né? Não, desde antes da pandemia, não? Muito massa, uns 8 anos. Faz uns 8 anos que eu venho aqui e assim, gosto muito de vocês mesmo e é um prazerzão de fato estar aqui. Então me interrompam a qualquer momento que vocês quiserem colaborar, tirar alguma dúvida para a gente falar sobre comunicação não violenta. A ideia da comunicação não violenta é para a gente melhorar os nossos relacionamentos e a nossa comunicação. Boa parte dos conflitos que surgem no nosso dia a dia é porque a gente não falou da melhor forma, a gente não se comunicou adequadamente, tá? Então vamos entender um pouco como é que é isso e eu trago alguns exemplos, porque falar é fácil, mas ver os exemplos deixa a coisa um pouco mais clara, né? Então, o que é conflito? O conflito é as pessoas se opondo, normalmente as pessoas ficam muito bravas, isso gera uma grande agressividade, sempre atacando o outro, colocando a culpa no outro. Então sempre que acontece algum tipo de uma situação conflituosa, nunca é culpa minha, sempre é culpa do outro. Então acho que também essa coisa da gente assumir qual é a nossa parcela no conflito é muito importante. Mas a gente tem a tendência de achar que precisa evitar o conflito. Não. O conflito, ele não é de todo ruim. Porque o conflito existe, deixa eu ver senão depois eu vou falando e vou pulando os slides, né? Então, umas definições: falta de entendimento grave ou oposição violenta entre duas ou mais partes. Isso é o mais tradicional, né, que a gente vê quando as pessoas brigam, elas entram em conflito. A gente chama guerra de conflito, é o que é mais básico. Mas tem uma ideia de coisas que se opõem. Então, ideias diferentes geram conflitos. E não é porque elas são ruins ou porque uma pessoa está necessariamente errada. É porque são diferentes. Eu acho que essa parede tem que ser verde, você acha que tem que ser amarela. As pessoas se apaixonam pelas suas próprias opiniões e elas vão brigar porque a parede tem que ser verde ou amarela. E elas acabam se esquecendo de que elas podem colaborar e a gente precisa abrir mão da nossa própria posição para que o lugar seja melhor. Vai ser verde ou vai ser amarelo, porque é melhor aqui. A gente tem que chegar num acordo, tá? Não ser verde não. Verde é palmeira. Tá vendo? Então, aí ela vai bater o pé. Essa, já vi que essa daquelas que briga, ela briga pelo verde. Ela quer o verde a qualquer custo. Percebe? A gente precisa, e aí, admitir quem somos. Né? Eu gosto de ver o verde e a palmeira, não vou querer o Palmeiras, eu sei quem eu sou, mas a gente precisa então, a partir disso, saber o tanto que esse verde vai influenciar na vida da gente, o tanto que eu posso abrir mão disso ou não, né? Para a gente chegar num ambiente que seja mais agradável para todas as pessoas, né? Mas seu uniforme é verde, amiga. Mas eu não gosto. Pois é isso aí, não tem jeito. O da amiga do lado é mais verde. Eu sou sincera. Ela tá mais palmeirense que você. Então, como disse, guerra, discussão, sempre essa ideia de embate, de posições que são de lados diferentes, antagônicas mesmo, posições que não podem ser conciliadas, porque ou a parede é verde ou ela é amarela, não dá para ela ser a mesma coisa, né? Tem vezes que dá para a gente conciliar e ser as duas coisas, mas às vezes não dá para a gente fazer isso com a parede, por exemplo, né?
E por que esses conflitos surgem? Então, divergência de opinião é uma das formas, né? Uma das formas de surgimento do conflito, mas também por existirem grupos. Então, eu sou do grupo A, você é do grupo B, e eu discordo de você pelo simples fato de você ser do grupo B. Você pode estar falando que você gosta do Palmeiras, como eu, mas você é do outro grupo, eu vou discordar. Né? Então, a gente precisa entender também de onde vem isso. Né? Ou competição, eu sou melhor do que você, como é que eu posso ter a mesma ideia que você? A gente vai competir numa situação. Grupos de interesses, às vezes eu não estou querendo que a parede seja amarela porque eu acho que é o melhor para todo mundo, mas porque eu fiz um acordo com a loja de tinta e ela vai me dar um dinheiro se eu pintar a parede de amarelo. Então aí eu não estou vendo o melhor ou a melhor situação para todos, eu estou vendo o meu interesse, que não deixa de ser legítimo, tá? Eu preciso desse dinheiro, enfim. Tem alguma legitimidade aí, porque ninguém faz aquilo que não acredita ser o correto. Correto para quem? Ou correto para que objetivo é que a gente precisa parar para ver. E se a gente está vivendo numa comunidade, o ideal seria que essa comunidade conseguisse viver de uma maneira harmônica, que as pessoas pudessem entender que a cor da parede não depende do dinheiro que eu vou ganhar, depende sim do bem-estar da comunidade. Certo? Personalidade, tem gente que tem a personalidade forte, tem gente que é brava, tem gente que é cabeçudo, né? Não é só personalidade forte, é cabeçudo, e é isso. E às vezes mal entendidos. Quantas vezes você disse uma coisa, mas foi interpretado outra? E às vezes é pela forma como você disse. Você falou de uma maneira um pouco mais agressiva, você não estava bem naquele dia, você estava com enxaqueca, e aí você falou meio de atravessado, e aí gerou um problemão, né? Então essa é a origem. Então entendemos o conflito, entendemos como é que ele surge, essa relação entre frustração, às vezes eu me frustro com alguma situação que está acontecendo, eu tinha uma expectativa e a minha expectativa não foi atendida, putz, eu achei que eu ia sair mais cedo hoje. E aí eu não saí mais cedo, e aí eu começo a descontar em todo mundo. Porque eu esperava que eu ia sair mais cedo. Pode ser até uma expectativa que ela é legítima. Me disseram que eu ia sair mais cedo, mas aí deu errado, né? E aí eu começo a descontar isso em muita gente. Às vezes incapacidade de atingir uma meta que foi gerada pelo meu superior, ou uma meta que foi gerada por mim mesma. Quero economizar X dinheiro esse mês, furou meu pneu, não vou conseguir economizar o tanto que eu queria. E aí você se frustra, você não conseguiu atingir aquela meta que foi você mesmo que desenhou, né? Que às vezes, tudo bem você não atingir, mas você ficou muito chateado com aquilo. Às vezes você interpreta uma situação e se comporta da maneira como você interpretou e não como a situação está de fato acontecendo. Você imaginou que aquela pessoa te olhou de cara torta porque ela achou feia a sua calça. E aí a pessoa só olhou de cara torta porque ela estava passando mal naquele momento e não tinha nada a ver com você. Às vezes a gente toma para si, porque a gente vê o mundo sempre a partir da gente mesmo. A gente, para o nosso mundo, nós somos o centro. E a gente, então todo mundo que faz alguma coisa é pra gente. A gente às vezes precisa mudar um pouco esse jeito de ver as outras pessoas, porque cada um está vivendo o seu próprio drama pessoal, né? E, às vezes tem a ver, mas às vezes não tem nada a ver comigo, né? Então, eu preciso, por isso que uma das regras da comunicação não violenta é que você entenda de fato aquilo que está acontecendo. Você procure saber se a situação é mesmo aquela que você imaginou. Olha, você olhou feio para minha calça? Aí a pessoa vai falar, calça? Aí você já entende que não era aquilo, né? Ou não, olhei feio pra sua calça, tá feia. E aí, beleza, vamos conversar sobre isso, por que você tá achando minha calça feia e olhando o cara dentro da minha calça, né? Também, que a minha calça ofende você? Às vezes algumas pessoas acham isso e acabam se ofendendo pela calça que eu estou usando, né? Mas enfim. Então a frustração, ela decorre, às vezes, de uma má interpretação da sua ação. Interpretei errado, não era bem aquilo, de uma incompreensão dos interesses ou das necessidades das partes. Então, por que você está querendo pintar a parede? A parede está boa, eu acho que a gente tem que usar o dinheiro para outra coisa.
Por que é isso? Então, explicar as motivações daquilo que você está fazendo é muito importante para você, ainda mais se você é um gestor de uma equipe, por exemplo, para a pessoa saber por que ela tem que fazer daquele jeito, sabe? Às vezes a pessoa não faz ou não adere àquilo que você está propondo, porque você acabou não explicando, que para você é óbvio. E às vezes tem isso. Não é que você não explica porque você não quer, mas porque para você é óbvio. Você está naquele lugar que é muito natural. E você deixa de explicar coisas que às vezes são muito necessárias para quem está ouvindo. Diferença de personalidade, de novo. Interdependência das tarefas e do fluxo de trabalho. Das outras vezes que eu disse isso, as pessoas concordaram comigo, que eu já vi que deve ter problemas assim. Mas eu faço o meu trabalho e aí eu passo para o coleguinha. Aí eu sou o coleguinha que pegou o trabalho, mas o cara anterior não fez o trabalho direito. E aí eu tenho que fazer o trabalho do coleguinha que mandou o trabalho dele para mim pela metade. Não vai dar certo. Então a gente tem que, quando depende o trabalho de um do outro, não pode só você ficar chateado, você tem que dizer, olha, eu preciso que você me entregue na hora certa, eu preciso que você me entregue completo, faltou tal informação e essa informação é muito importante, não é uma informação descartável, eu preciso dela. Né? Às vezes tem padrões, muita gente é criado num padrão conflituoso e é muito difícil a gente quebrar esse padrão familiar, às vezes, familiar, social. A gente vive hoje numa sociedade bastante conflituosa, coisa de time que você trouxe da brincadeira, né? Mas a gente tem os times que marcam de se encontrar na rua para se bater. Gente, as pessoas marcam na rua um encontro para cometer violência. Pra quê? Porque um torce pro Corinthians, outro torce pro Palmeiras. Sabe, né? Não faz sentido. Então, é esse padrão violento que a gente vê na sociedade hoje que a gente precisa conseguir quebrar. A gente está nesses padrões e é função nossa, porque é muito comum também a gente dizer, é culpa do governo, é culpa de não sei quem. Sempre é culpa do outro. E se o governo está lá, quem votou foi você. Eu não votei, votou porque foi a maioria. Você faz parte do governo também. De tudo que está acontecendo também é responsabilidade sua. Ou porque você se omitiu e não foi votar, ou porque você olhou para a campanha e achou que estava certo, ou porque você só perdeu, mas você está numa sociedade e você é responsável também por aquilo, tá? Então você também é responsável pelo clima de toda a sociedade onde você está. Se o clima da organização onde você está não está legal, você também é responsável por isso, porque essa organização é feita de indivíduos, né? E a gente precisa, a partir dos indivíduos que a gente vai ajustando isso. Então a gente precisa ajustar esses nossos padrões de relacionamento e os padrões de interação. Que a interação seja mais educada, por favor, muito obrigado, o tom de voz que você usa, ajustar esses padrões. Mas eu sou expansiva. Mas não precisa, você pode mudar e ser um pouco mais delicado, né? Aprender a respeitar o coleguinha também, porque não é só o coleguinha que tem que respeitar que ser expansivo, você também pode respeitar o coleguinha, né? E com conflitos entre setores que têm recursos compartilhados, né? Então você precisa de parte das coisas do outro setor. Gente, eu não sei de nada, viu? Eu sempre que eu vou dando, de repente eu vou dando as palestras. Outro dia me chamaram para dar uma palestra na faculdade de farmácia. Estou eu lá dando palestra e tal. Aí no que eu sabe, você falou um monte de coisa. Eu não falei nada, eu só dei a palestra. Que eu falei exatamente com as pessoas que eu precisava falar e eu não sabia, gente. Não estou dando indireta para ninguém, tá bom? Eu estou só dando conteúdo aqui. Espero que eu ajude, só nesse sentido. Bom, e aí, então, falando de conflito, né? O que é o conflito e tal, a gente vem nessa proposta de comunicação não violenta, que não é uma proposta minha, é uma proposta teórica já antiga, né? Já vou dizer o nome do autor para vocês, mas a comunicação não violenta, então eu abreviei CNV para ficar mais curto, ela se baseia nos princípios da não violência. O estado natural de compaixão e de não violência está presente nos seres humanos. A gente já acha ao contrário, né? Que todo mundo é violento, você já vai direto se prevenindo, né?
mas a ideia é que todo ser humano ele tem dentro de si naturalmente a compaixão. Então nós somos compassivos por natureza e essas estratégias violentas elas são aprendidas. A gente aprende e a cultura ensina a gente a ser violento, né? É valorizado, a violência acaba sendo valorizada, né? Ela admite que todos compartilham as mesmas necessidades humanas básicas e que cada uma de nossas ações são uma estratégia para atender uma ou mais essas necessidades. A gente tem algumas necessidades básicas e as estratégias que a gente aprendeu no decorrer da vida, estou falando aqui com um bando de gente que não é criança mais, né? A gente foi criando estratégias para sobreviver na sociedade. Essas estratégias foram criadas com base no nosso aprendizado, que muitas vezes é mais violento. O objetivo dessa comunicação não violenta é buscar a pacificação de uma guerra cotidiana. Aqui, gente, é um quadro chamado Guerra e Paz, do Portinari. Esse quadro é o quadro da paz, o quadro da guerra, imenso. Ele está na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para inspirar os países a tentarem não ser violentos. Por que eu trago esse quadro? Por causa do Portinari. Vocês conhecem o Portinari, ali de Brodowski? Já foram lá? É lindo, né? Então, esse quadro aqui são poucas pessoas que têm a chance de ver, porque ele fica lá dentro da ONU, num lugar específico dentro da ONU, sabe? É engraçado, é um artista brasileiro que está lá ilustrando e trazendo pra gente essa ideia de, olha, tempos de guerra, tempos de paz, a gente precisa tentar ser menos violento. Então o livro é esse, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Tem PDF no YouTube se vocês quiserem baixar para ler. Se vocês colocarem no Google, no YouTube não, no Google, se vocês colocarem no Google Comunicação Não Violenta, tem uma série de informações, tem muita gente falando sobre isso, né? E a ideia dele era, o que é o objetivo da minha vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros com base na entrega mútua do fundo do coração. Parece bobo e ingênuo, né? Mas vocês vão ver que de ingênuo não tem nada, é só um jeito de falar as coisas de uma forma diferente, às vezes de entender as coisas de uma forma diferente. A gente precisa questionar a nossa noção de certo e errado, muitas vezes, tá? Nem tudo que eu acho que é certo para todo mundo, nem tudo que eu acho que é errado para todo mundo. A gente tem sempre o nosso ponto de vista e é bom a gente questionar esses nossos padrões de certo e errado para também tentar evitar um pouco esses conflitos ou entender os conflitos, né? Então isso surge a partir de bases educacionais, da nossa cultura, da família, da escola, da religião. Então são padrões que são colocados para a gente, que a gente assimila, às vezes sem questionar, porque a gente precisa fazer isso para viver em sociedade, para viver naquele contexto social, mas quando isso confronta com os padrões de outras pessoas, pode ser que tenha algum tipo de violência, né? E é isso que a gente não quer, a gente quer entender. Eu não preciso fazer igual o outro, mas eu preciso entender por que o outro faz daquele jeito. Essa diferença acaba gerando julgamentos moralizadores. Então, se a gente vê situações de assédio, que é muito comum, né? Em situações de assédio, a mulher foi assediada, mas ela estava de saia curta, mas ela estava de batom vermelho, mas tem uma pessoa que estuprou, que não está sendo julgada. Então, esses julgamentos, eles partem da cultura como eu fui criado, e outra pessoa não precisa agir da mesma forma que eu. Então eu não posso fazer esses julgamentos moralizando sobre a moral da outra pessoa. Não deveria fazer esse julgamento moral. Ou faz na sua cabeça, não estressa, né? Você não precisa colocar para fora, tá? Isso gera crítica, gera rótulos, gera comparação, e não é legal a gente ficar se comparando com os outros. Sempre a história do outro é diferente da minha. O sapato dele aperta num lugar diferente do meu. Aperta também, num lugar diferente do meu, né? E se a gente fica comparando, e é muito comum a gente comparar, e sempre a grama do vizinho é mais verde, né? A gente acaba ficando meio chateado, e isso vai gerando conflito. Exemplos. A gente pode ameaçar ou chantagear. Eu fui com você naquele dia na festa e agora você não está querendo comigo. De verdade, não peça nunca mais nada para mim.
Já falou? Já falou. Adoro ter as cabecinhas assim. Ixi, gente, ó. Tipo, fui direto a minha amiga. Olha isso, ó. Aí a mãe, as mães, eu sou sua mãe e eu sei o que é melhor pra você. Todo dia. Né? Todo dia, né? Se você fizer isso, você vai me decepcionar. É uma mãe que ameaça e chantageia. Será que ela de fato vai conseguir que o filho responda da forma como ela quer? Ou ele vai fazer isso só obrigado e isso vai acabar gerando conflito? Então tem o exemplo do problema, daqui a pouco tem a solução, tá, gente? Aí a gente não assume a responsabilidade, porque eu falei, né? A culpa nunca é minha. Então eu não tinha como fazer diferente. O meu chefe me obrigou, botei a culpa em alguém. E aí o chefe obrigou, não tem muito o que fazer, né? Aí eu fiz isso porque eu tive um impulso. Eu sou uma pessoa muito instintiva, ou no caso do assédio, me deu tesão. Amigo, estamos em sociedade, vamos aprender a se controlar, né? Eu sou assim por causa da minha infância, eu sou assim porque eu tenho uma doença, eu sou assim porque... também não. Pode até explicar, mas não justifica. Não existe nenhuma justificativa, nada justifica uma pessoa de ser... A gente fala, né? Roubou porque é pobre. Como se fosse assim, não tinha como a gente fazer, porque pobre não é o que falta nesse país, né? Se todo pobre fosse roubar, não tinha o que fazer, né? Então não é roubou porque é pobre, roubou porque é mau caráter. Não é porque é pobre, né? Então não dá para você justificar por nenhuma história, tá? E bati nele porque ele me provocou. Aí eu disse, né? Bateu dentro de você, bateu dentro, né? Não que eu acho, tem gente que merece um soco na cara. Eu acho que tem gente que merece um soco, mas não pode, né? Não estamos podendo, a gente só pode falar, mas a gente não pode fazer, tá? Melhor não. E aí vamos tentar achar soluções, né? Esse daqui é o quadro completo de como resolver as coisas, né? Então, os componentes da comunicação não violenta. Primeira coisa é observar. Depois é olhar o sentimento, depois ver as necessidades e fazer um pedido. Então, observar o que está acontecendo naquela situação. A gente observa e acha. Não. Observa e para. E observar sem julgamento. Vou passar por um dando exemplos, tá? Observar principalmente sem julgamento. Porque a gente sempre observa, a gente tem esse costume de observar já querendo saber o que está acontecendo ali. Né? Por que ela olhou para trás para mim? O que ela está querendo dizer quando ela olha para trás, ela está palestrante e fala uma coisa? E ela está querendo invocar comigo. Sempre você já vai fazer esse segundo ponto. Né? Bom, ok, ela olhou para mim. O que eu senti quando ela olhou para mim? E isso é uma outra coisa que a gente não faz. Porque sentir é desvalorizado na nossa cultura. Ter sentimento é coisa de gente fraca. Tá? A gente precisa aprender a sentir e a nomear o que a gente está sentindo. É muito difícil a gente colocar nome nos nossos sentimentos. Eu estou triste, vou ter até uma lista. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou... O que é que você está sentindo nesse momento? Tá? Aí, a partir disso, você vai ter que expressar, vai ter que saber qual é a sua necessidade. O que você quer? Então, a colega olhou para trás, fez cara feia para você não gostou, você se sentiu chateado. Tá, o que você quer? Você quer que a pessoa não olhe mais? Você quer que a pessoa te peça desculpas? Você quer o quê? Qual é a sua necessidade? E aí, você vai fazer a sua solicitação. Então, esse é o caminho. Vamos fazer parte por parte agora. Aí eu tenho este mesmo caminho, né, em dois aspectos, porque eu faço e eu recebo. Então, quando eu me expresso, eu preciso me expressar honestamente, eu preciso ver dessas quatro formas. E quando eu recebo também, eu preciso receber com empatia, presumindo que a pessoa está fazendo aquela coisa da melhor forma, não que ela está querendo me ofender. Tá? Então, aqui ó, expressar-se com as quatro fases e o receber com as quatro fases. Vamos lá. Aí, exemplo, né? Fala, sabia que eu te amo? O que você está querendo? Olha lá. É bem assim. Você já desconfia antes, né?
Você quer dinheiro? Quanto você está querendo? Vamos ver como é que a gente podia reagir de uma maneira mais bonitinha para essa situação, né? Primeiro, descrever sem julgar. O que você quer? E ainda assim, o que você quer? 3 mil emprestado. Bem, 3 mil emprestado. Bem assim, né? O que você está querendo? É uma você aprontou dinheiro. Ou uma outra, né? Então, mas é uma outra coisa também, as pessoas precisam também aprender a dizer eu te amo sem ser essas situações, tem um pouco disso, né? Então, o julgamento, quer dizer, você julgou que a pessoa, ou como é que é, ou é dinheiro, ou aprontou, né? Você já julgou, certo? Então, primeira coisa, e o que esse julgamento faz? Ele te bota na defensiva e ele te gera, às vezes, um sentimento de culpa quando você vê que não é aquilo, né? Putz, não era isso. Aí você se sente culpado, também não é legal, né? Poxa, cara, você nunca veio nas minhas festas, aquele exemplo que eu dei. E se você disser, poxa, você só veio 2 vezes nas minhas festas e eu gosto da sua presença? Aí a pessoa... Aí o outro que não foi na festa, meu Deus, né? Aí a pessoa que veio, ano que vem eu vou. A pessoa vai ficar chateada, mas você percebe como é a mesma coisa. É isso que eu acho interessante da gente notar como eu estou dizendo a mesma coisa, mas de um jeito diferente, Sem cobrança. sem cobrança, porque eu tirei o julgamento, né? Então isso ajuda muito a gente, né? Na hora no resultado final, né? Então olha, fala. E toda a importância da outra pessoa Você está escutando, você está escutando e mostrando que a pessoa é importante. Que é isso, às vezes a gente não mostra, né? E quando eu te critico, porra, você não vê minhas festas? Você vai ficar como? Você vai ficar arredio. E aí é que você não vai na festa não. Mas o que você quer? E por isso que é o caminho, né? Observação, sentimento, e o que você quer? Você quer que a pessoa venha para a sua festa? Ou você quer acusar a pessoa de não estar vindo na sua festa? Tudo bem, se quiser fazer isso também. Se agora também não quero que venha, tá tudo certo, né? Mas você tem que ter consciência disso, tá? E às vezes a gente não tem, porque a gente, tem muita coisa pra gente fazer nessa vida e a gente vive nesse modo automático, né? E por isso que eu falo, toda vez que eu volto pra cá, pra mim é muito positivo, porque vai me tirando do modo automático e vai me melhorando bastante, né? Aí o sentimento, a gente não sabe falar de sentimento porque é sinal de fraqueza. E dialogar a partir de um sentimento desarma a contrariação hostil, desarma a hostilidade, desarma a agressividade da outra pessoa. Então, bom exemplo. Ontem, esse exemplo é terrível. Você me contou que você tinha ido com seus amigos. Ontem você me contou para onde você tinha ido com seus amigos e logo depois eles me enviaram um WhatsApp dizendo que estão com saudades. Quer dizer, eu estou descrevendo que você mentiu para mim. Tá? Eu me sinto estimulado e triste, mostrei o meu sentimento. Pode seguir o relacionamento dessa forma, onde as informações são desencontradas e contraditórias. Veja, eu estou falando das informações. Eu estou dizendo que são informações desencontradas. Eu não estou acusando, você mentiu para mim. Percebe que é a mesma coisa. Você mentiu para mim. É a mesma coisa que eu dizer. As informações que você está me dando são contraditórias. Mas numa delas, eu estou focando no fato, na outra, eu estou acusando, né? Então, eu peço, é o que eu vou pedir, né? O que eu quero que você seja mais claro e honesto quando você fala das suas intenções, quando você sai de casa sem mim. Eu fui honesto, estou pedindo o que eu quero que a pessoa faça. Claramente, com todas as palavras, é uma coisa simples e direta. Não dá para você pedir, não faça mais isso. Esse não faça também não dá, porque é um pedido negativo. Você tem que pedir para a pessoa fazer alguma coisa. Eu gostaria que você fosse sincero, eu gostaria que você me desse a informação correta. E aí, você também tem que aprender a lidar com as suas frustrações, porque às vezes a pessoa está mentindo, porque você nunca aceita que ela saia com os amigos. Sempre no equilíbrio, né? Não é que a pessoa vai sair com os amigos todo dia e não é que você vai reclamar todo dia. Sempre nessa ideia de tentar que as relações sejam mais equilibradas, tá? Aí, nossos sentimentos resultam de como escolhemos receber as ações dos outros. Então,
você é um egoísta. Eu posso reagir então a esses sentimentos de ah não, eu sou uma pessoa péssima, eu sou horrível, por isso que ele não quer vir na minha festa. Ou eu culpo o outro, ele é um chato e ele não quer vir na minha festa. Ou eu posso fazer de uma maneira mais adequada, escutar os meus próprios sentimentos e escutar os sentimentos e as necessidades dos outros também, porque às vezes a pessoa tem uma necessidade que eu não quero ouvir porque me chateia, ou eu tenho uma necessidade que eu sei que vou chatear a pessoa. Vamos lá, culpar a nós mesmos. Ah, me desculpa, eu devia ter sido mais sensível, eu fui um idiota, eu fui um bobo. Quando você faz isso, você está tomando como algo pessoal e você diminui o valor do que você fez com uma aparente autorreflexão que não vai muito além de martírio. E de alguma forma você acaba se colocando como até superior àquela pessoa, porque eu sou tão bonzinho que eu sou capaz de me humilhar. Não é legal isso também, né? Isso gera autopunição, isso gera uma agressividade consigo mesmo que vai acabar gerando uma agressividade com os outros. Quando a gente é muito rigoroso consigo mesmo, a gente acaba sendo rigoroso com os outros também, né? Às vezes a gente não percebe isso, mas se você não se desculpa dos seus erros, dos pequenos erros que você comete, você acaba sendo muito rigoroso com os outros, tá? Não é que a gente tem que ficar errando toda hora, mas a gente precisa aprender a entender por que você errou e pedir desculpa e desculpa, pronto, acabou, se foi de fato um erro. E outra coisa que a gente faz muitas vezes é pedir desculpa por aquilo que não é um erro. Então, te convidei para a festa, você não quer ir à festa, ou você não pode ir à festa, você vai dizer o quê? Ah, desculpa, mas eu não vou. Desculpa do quê? O que você fez de errado? Não vou. Pedir muita desculpa também não é legal, tá? Não posso ir, não tenho condições de ir, estou trabalhando demais, estou muito cansada, não vou conseguir. E às vezes nem precisa justificar dependendo da pessoa. Tem gente que você quer justificar, tem gente que não precisa justificar. Não, ponto, acabou. Outra coisa que a gente precisa aprender a fazer. Não, né? Não, ponto. Bem simples assim, tá? Culpa o outro. Você está sendo implacável comigo, eu tenho dedicado tanto nesse relacionamento, né? Relacionamentos amorosos costumam ser, né? Os nossos exemplos melhores. Quando você diz isso, você não abre espaço para ouvir o que a pessoa está dizendo, você coloca barreiras que impedem a continuação do diálogo, e quando você pede que o outro entenda, você está pouco próximo da dor que o outro sente, eu vou chamar de egoísta, e reage com uma nova postura de quem só pensa em si mesmo. Então, não. Vamos ver o melhorzinho? Escutar os nossos próprios sentimentos? E a gente está partindo daquela inicial do você egoísta, desse volta. Dessa acusação que você é um egoísta. Aí, aqui. Quando você diz que eu sou egoísta, eu me sinto constrangido comigo, pois eu tenho a necessidade de ser querido e apreciado por você, e ouvir isso me faz refletir. Aqui eu estou com consciência do sentimento pessoal sobre aquele fato específico. E eu estou comunicando o meu sentimento. Estou dizendo para você o que eu disse, o que eu sinto quando você me chamou de egoísta. Tá? Nesse caso, beleza. Aqui, escutar o sentimento dos outros. Quando você diz que eu sou egoísta, eu imagino que você quer mais consideração com suas vontades e preferências. É isso mesmo? Veja, eu estou julgando aqui. Eu estou vendo o que eu acho que a pessoa está querendo ali para dizer quando ela me diz que eu sou egoísta. Mas eu não estou simplesmente presumindo e guardando isso para mim. Eu estou perguntando se é isso mesmo. E eu estou dando a chance do diálogo. Que é no diálogo que a gente rompe o conflito e consegue crescer. Tá? Aqui eu viro o foco porque a outra pessoa necessita e está pedindo para a gente sem saber que ela pede, quando ela te chama de egoísta, ela está querendo dizer alguma coisa, ela está muito chateada, a pessoa que chama de egoísta. O que será que ela está querendo dizer? Não é legal ouvir, mas eu preciso saber o que aquela pessoa está querendo dizer também. Então, nesse caso, poderia parecer um ato de condescendência, mas eu estaria rotulando o outro como fraco. Eu imagino que você queira mais consideração e eu paro por aqui. Quando eu disse, você é egoísta, eu entendo o que você está querendo que eu te considere. Se eu paro aí, eu me coloquei aqui, né? Você é uma pessoa mesquinha que está me chamando de egoísta,
Eu sou a pessoa magnânima que estou aí reconsiderando e entendendo que você está muito chateado me chamando de egoísta. Não dá para fazer assim também, porque uma relação assim não vai, né? A menos que seja um chefe subordinado, porque aí tem que ser assim mesmo. As relações, para elas seguirem, a gente precisa estar no mesmo nível, né? Não tem essa de um estar ensinando o outro numa relação comum. A gente precisa estar aqui, né? E para isso eu preciso ver se é isso mesmo. É isso mesmo que você está sentindo? E aí a gente consegue conversar, né? E aí, então, nesse caso, eu estou tentando variar as expectativas do outro com relação a mim para abrir uma conversa sem contratados. Né? Será que eu fui egoísta mesmo? Por que você acha que eu fui egoísta? O que foi que eu fiz que te deu a entender que eu sou egoísta? Como eu posso mudar isso? E vamos seguindo. O ponto crucial de lidar com o conflito é assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos, porque as situações externas e as pessoas são só gatilhos para reações internas hostis. Tudo que o outro faz para mim e que eu tomo aquela explosão no trânsito, a pessoa que te cortou no trânsito, que você explodiu, o que aquela pessoa está fazendo é gatilho para a sua hostilidade que está lá com você. Já está ali com você. Como é que você vai se livrar disso? É o que eu não sei. Né? A gente há anos de terapia, né, gente? A gente vai tentando ler e reler essas coisas e ficar se entendendo e fazendo aí algumas reflexões para conseguir melhorar. Bom, vimos observação, vimos sentimento, vamos ver a necessidade aqui, né? Quais os valores que geram os nossos sentimentos? Eu tenho as necessidades e sentimentos de um lado, julgamentos e avaliações do outro. Quando eu julgo, eu gero uma reatividade. Eu tenho essa figurinha, o eu de um lado, o outro do outro, cada um fechado em si e os dois puxando cada um para o seu lado e não chega a lugar nenhum. Tá? E aí eu trouxe a tal da lista das necessidades que a gente tem, né? Que às vezes a gente não avalia isso muito bem. Quais são as suas necessidades? Bom, eu tenho necessidade de autonomia, de escolher fazer as coisas do jeito que eu quero. Eu tenho necessidade de lazer. É importante eu ter momentos de lazer. Tenho necessidade de celebração. E eu preciso celebrar tudo. Eu preciso celebrar a festa, eu preciso celebrar o luto. Tenho necessidade de que a pessoa seja íntegra comigo, dela ser honesta, dela ser sincera. Preciso de comunhão, a gente precisa em sociedade disso. Eu preciso que você me admire, eu preciso de empatia, eu preciso de encorajamento. E às vezes tem necessidades físicas. Eu tenho sono e tá tudo bem. Sabe, às vezes eu sou professora, tenho muitos professores colegas que ficam muito ofendidos se alguém dorme na aula deles. Gente, dormir na aula, às vezes é porque a aula tá boa, beleza. Mas não é necessariamente isso, é porque a pessoa está cansada. E tá tudo bem, não é comigo, né? Você cresceu um pouquinho na vida, você já entendeu que não é com você. Cresceu, amadureceu, né? Ficou um pouco mais consciente das coisas. Sono, fome, frio. Gente, não fala comigo se eu tiver com sono, com fome ou com frio. Eu sou uma pessoa insuportável com essas três coisas. Bom, com sono eu desligo. Com frio eu vou ficando muito irritada. Então eu também preciso me entender e saber que eu preciso levar minha blusinha. Eu tenho que ter minha blusinha comigo porque eu vou sentir frio invariavelmente. Vou no shopping eu vou sentir frio, sabe? Então assim, não adianta eu ficar bravo para funcionar no shopping, né? Eu preciso ter minha blusinha comigo e reconhecer que eu tenho mais frio do que as pessoas e que quando eu tenho fome eu preciso comer alguma coisa, não é qualquer coisa que eu posso comer que meu estômago é chato. Então, sabe, a gente precisa se conhecer um pouco também, né? Se respeitar, né? Se respeitar. Então, me respeitar e respeitar os outros também, porque ninguém merece conviver com uma pessoa insuportável porque está com frio ou com fome, né? Então, é isso, né? É nessa troca. Tem gente que tem necessidade do movimento físico, tem gente que não consegue ficar parado na cadeira, precisa do movimento físico. Tem gente que precisa do toque, de um abraço. Tem gente que não gosta do toque, que tem isso também. Que a gente, no Brasil a gente tem muito disso de colocar a mão, né, nas pessoas e tal. Isso tem ficado cada vez mais evidente. Gente que não gosta, né? Ele não gosta. É um cutucão assim que você fica cutuca a pessoa toda hora. Então, tem gente que não gosta. E também está lá dentro do limite dela, né?
necessidade de espaço, saúde, às vezes é só uma questão que a pessoa está com enxaqueca, e, né? Necessidade de conexão, de alegria e expressar alegria expressar alegria, reconhecer a alegria do outro, ficar alegre quando o outro está alegre também, de harmonia, necessidade de pertencimento, então incluir as pessoas, tratar as pessoas com igualdade, com respeito, com compreensão, né? Ninguém é melhor do que ninguém, vai para o final, quando morrer, vai para 7 palmos igual da terra, todo mundo igual, né? Necessidade de aprendizagem, de paz, de expressar a criatividade, de ter criatividade, de liberdade, de apoio, de presença, de cuidado, de bem-estar, de proteção, de estabilidade, de ordem. Isso é uma coisa que nos casais acontece muito, né? Um ordeiro e um bagunceiro. E é engraçado como é sempre assim, né? Não é os dois ordeiros, os dois bagunceiros. Um é ordeiro e o outro é bagunceiro. E as pessoas, isso dá um bom conflito. Um precisa entender o outro. Às vezes tem um que tenta ordenar demais, só tomar um pouco de cuidado. Mas o bagunceiro também precisa respeitar um pouco a ordem do outro, né? Se quiser conviver, né? Então, assim, reconhecer a sua necessidade e saber expressar, tá? E pedir, né? Então, e aí como que a gente vai pedir? Então, lembra o pedido da mãe, que era um pedido com ameaça, né? Esse pedido com ameaça, ele funciona. A pessoa vai fazer, mas vai fazer obrigada. Não vai dar certo, ela não está fazendo porque ela está convencida, né? A criança está lá, mãe, eu quero tomar sorvete, não pode porque está frio. Mãe, eu quero tomar sorvete, não pode porque está frio. Mãe, eu quero tomar sorvete, não vou te apanhar, eu vou te bater se você pedir de novo. A criança vai pedir de novo? Não vai pedir de novo, mas ela está convencida que ela não quer sorvete? Não, né? Ela só está com medo. E não é legal a gente conseguir as respostas a partir de medo dos outros, né? Então, o outro ele vai se submeter ou ele vai se rebelar, e é por isso que a gente tem crianças rebeldes por aí, né? Os pedidos, eles precisam ser claros e específicos, aquilo que eles têm mais chance de serem atendidos de boa vontade. O dizer que quer dizer o que não quer, aquilo que eu falei, você não diz, eu não quero que você grite, eu quero que você fale mais baixo, sempre da maneira positiva, nunca fala não, né? Não quero que me deixe sozinha. Quando a gente sai com seus amigos, eu me sinto mais confortável quando você fica comigo. Então não é que eu não quero ficar sozinha, eu quero que você fique comigo. Percebe que é a mesma coisa, dita de formas diferentes e que vão gerar resultados diferentes? É impressionante, gente. Toda vez que toda vez que eu passo por aqui, eu aplico isso na vida e falo, gente, isso parece magia, né? Mas é interessante como isso age nas pessoas para as reações. E aprender a dizer não, né? Já disse aqui, vou botar um nãozão grande aí, porque às vezes a gente, na necessidade de ser aceito, a gente aceita coisas que a gente não quer. A tal da festa que a gente não quer ir, que a gente acaba indo sem querer ir, porque não sabe dizer não, né? Então, às vezes, a gente precisa aprender a dizer não, tá? Aí veio o tiozinho. Eu tô aqui completamente sozinho. Aí o outro, você vê que não tá à vontade? Então, quer dizer, não quer conversar, né? Nenhum dos dois está ali para conversar, eles estão para competir, né? Esse jogo competir é desgraça, né, gente? Aí você fala, e é sério, gente, eu acordei com uma enxaqueca danada hoje. Aí você fala, não, mas a minha enxaqueca dura dias. Tá, reconhece a minha, porque hoje sou eu que estou com enxaqueca, sabe? É isso que a gente precisa aprender, né? E também, bom, tem outras coisas aqui. Já vamos lá no poder da empatia, que a gente acaba querendo arranjar a solução para a enxaqueca do vizinho, que também às vezes não é isso, né? Então, o poder da empatia, eu gosto dessa figurinha também, né? Ó o leão aqui, né? O que você está fazendo? Estou tentando ver as coisas pelo seu ponto de vista. Porque o leão vê as coisas de um ângulo, a girafa vê de outro, né? Ninguém calça o meu sapato, a gente tem vários ditados populares nesse sentido, né? Na ideia de tentar entender qual é o ponto de vista do outro, porque é um ponto de vista totalmente diferente do meu, tá? E mesmo que tenhamos sido criados na mesma casa, dois irmãos, irmãos criados juntos, eles têm ponto de vista diferente, tá? Então, ouço com empatia. Você vai ouvir minha enxaqueca e ok, só ouvir a minha enxaqueca.
Você vai ter compaixão consigo mesmo, porque mesmo que eu falei que eu tenho enxaqueca, você tem uma crise de enxaqueca, você fala, putz, eu preciso falar da minha crise de enxaqueca, mas tenha compaixão consigo mesmo, entenda a sua enxaqueca, e aí cuidar da sua raiva. Vamos lá. Ouvir com empatia. Bom, o que dizer diante do luto de alguém? É uma das situações mais difíceis quando uma pessoa vem a falecer. Você não sabe o que dizer. O que você diz? Você tem que ser forte. Não tem nada. Como é que você vai ser forte? Gente, a pessoa perdeu, uma pessoa querida não vai ser forte. Não fala. É melhor não falar, tá? O que você pode dizer? Então, o que ele diz aqui? Opa, a gente se sente impotente diante do luto, né? Não só do luto, mas a gente se sente, ou diante da minha enxaqueca. O que você pode fazer pela minha enxaqueca? Nada. Você se sente impotente diante de um problema do outro. E às vezes você quer ajudar, você quer aplacar aquela... E isso, mãe com filho também. A mãe não pode ver o filho sofrer. E a mãe quer dar um jeito de resolver o problema do filho a qualquer custo. E acaba causando um problema maior para aquela criança, né? Então, a gente se sente impotente e fica tentando resolver aquele problema. Aqui no exemplo do luto. A forma como, a forma como nos sentimos impotentes diante do luto de uma pessoa querida reflete a maneira enganosa que tentamos ajudar os outros. A gente parte da ideia de que as pessoas querem receber algum tipo de conselho salvador ou algo que resolva ou conserte o seu problema. Você tem que ser forte, ele descansou. É uma atitude que parece ser caridosa, mas acaba criando um tipo de hierarquia na relação. Então, rompe com o fluxo emocional importante de quem expressa a dor. Você não está com dor naquele momento, você está ali. Eu sou bom, eu posso te dizer o que fazer. Não, só senta do lado, só dá um abraço, só sente junto, né? Quem tenta ajudar quer aplacar a dor do outro, e é nesse sentido de que não estou deixando de reconhecer que você está com uma intenção boa. De boas intenções, o inferno está cheio. Apesar da boa intenção, a gente precisa de fato não passar por uma relação que possa gerar conflito. Você não está inteiramente presente naquela situação quando você fala isso, você não quer estar ali sentindo a dor da outra pessoa, você quer só, ele descansou, ele vai embora, fiz a minha parte, marquei a minha presença no velório, você não está com total disponibilidade emocional. O que você pode fazer? Interromper o fluxo dos pensamentos habituais e oferecer escuta atenta. Sentar do lado daquela pessoa. Às vezes ela quer falar. No ponto de ônibus, né, gente? Quantas vezes você está no ponto de ônibus e tem alguém que quer falar que aconteceu alguma coisa, a pessoa fala. Às vezes o que a pessoa precisa é só falar. Você não precisa solucionar nada. Você não precisa dar uma solução. Se você não se sente aceito, amado e respeitado nas suas relações, é provável que você vai ter dificuldade em acolher os outros sem impor as suas ideias. Alguém que seja abafado na sua própria dor vai colocar na frente dos outros na hora de ajudar, e às vezes na tentativa de ajudar se ajuda errado, né? Tentativa de ajuda. Então vamos lá. Aconselhar. Você deveria, a pessoa que está com enxaqueca, você deveria tomar um remédio. Minha enxaqueca porque eu comi chocolate ontem, gente. Já descobri que eu comi chocolate. Por que eu deveria não ter comido chocolate? Já sei que você está dizendo que eu não deveria ter comido chocolate. Não passa não, começa a vomitar, enxaqueca. Não, a minha não dá. Não para, tem que... Então, a minha é o remédio e dormir, vai ficar tudo bem, mas, né? É isso, vai ficar tudo bem, né? Competir pelo sofrimento. A minha enxaqueca dura 3 dias, né? Comigo foi pior. Não, mas eu perdi a situação de tal forma. Educar. Isso aqui é terrível, né, gente? Que aprendizado você pode tirar dessa situação? Você não deve mais comer ovo de Páscoa, você sabia? Né? Não deixa, gente, eu sei, né? Você não precisa fazer isso. Olha como é agressivo e violento, sim? Né? Você está chamando a pessoa de imbecil. Sim, eu fui. Mas não precisa me chamar, né? Não precisa esfregar na cara que eu fui, né? Ou consolar, você fez o melhor que pôde, porque quando você faz isso, você tenta racionalizar a dor da pessoa. E sentimento a gente não precisa racionalizar, sentimento a gente precisa sentir. E é importante sentir a dor, é importante sentir a alegria. A gente está sempre minimizando os sentimentos, ou tentando minimizar os sentimentos dos outros, né?
Desviar o foco para uma lição de moral, né? Isso lembra uma história que eu ouvi. Encerrar o assunto. Lamentar. O que eu tenho odiado ultimamente, fica em paz. Senhor, me fala, fica em paz. Eu estou em paz, quem está me tirando da paz é você. Né? Me fala. Eu fico mais irritada ainda que você me manda ficar em paz. Você está na situação e a pessoa fala assim, não fica nervosa, você está tão calma. Isso, não fica nervosa. Não, agora resolveu o meu problema, né? Não fica nervosa. Se você não estava ali, você ficou nervosa, né? Ou seja, não funciona, né? Solidarizar-se, meu Deus, cuidado com uma postura infantilizante. Interrogar, já pensou que essa pessoa não quis dizer aquilo? Explicar, essa do eu no seu lugar é muito ruim também. Porque eu sou melhor que você, então eu teria resolvido o seu problema de uma maneira mais legal, né? Corrigir, que cria culpa, você não entendeu nada, você está errado, né? Compaixão consigo mesmo, a gente já vai chegar nas soluções ali. Eu errei, a sua autoacusação, eu resolvo, né? Falta carinho com o desempenho duvidoso e inevitável da nossa própria biografia, porque a gente erra mesmo, né? Mas você não precisa dizer isso e assumir a culpa por tudo, porque às vezes não é só você, né? A mesma comunicação não violenta que a gente usa para ouvir as necessidades do outro, a gente tem que usar para se ouvir, né? Então, vou me ouvir minha comida de chocolate ontem demais. Por que foi que eu comi o ovo de chocolate inteiro, metade de manhã e metade de tarde ontem, a ponto de me dar enxaqueca hoje, né? Que dor que eu estava querendo aplacar quando eu fiz isso para me dar a dor de hoje, né? Diante do erro, ao invés de cairmos em ações, a gente vai perguntar qual necessidade que não foi atendida para tentar que isso não se repita na frente, né? Olha esse exemplo. Um homem chega tarde no trabalho e a esposa acusa de colocar tudo a perder, né? Vocês estão assistindo novela? Gente, eu sou noveleira. Vocês estão assistindo novela? Estou fazendo na tempo. Não, porque na novela o carinha lá, então é cara rico, né, gente? O cara rico ele não. A moça está trabalhando o tempo inteiro e ele não aceita o trabalho dela, né? Ai, mas nós temos que viajar, nós vamos viajar, você não quer viajar? Ela quer viajar, mas tem que trabalhar, gente, né? É isso. Então ele está acusando ela de colocar o relacionamento a perder, né? Ó, tem uma noveleira lá comigo. Sim. Mas é essa a ideia, de estar acusando a pessoa para colocar o relacionamento a perder. E a moça está lá, putz, de fato eu estou trabalhando demais, né? Que é isso. Então o cara, nesse exemplo aqui, o cara, putz, eu devia ter me imposto perante o meu chefe, né? Aí a pessoa começa a se culpar. Eu sou um covarde, faz 10 anos que eu estou ali, eu acho do mesmo jeito, eu sou um desastre ambulante. É normal essa cena, não precisa ser na novela, né? Que na novela ilustra com a minha amiga noveleira ali. Qual a outra forma que eu poderia fazer isso? Na verdade, é a pessoa que está sendo acusada, né? Aliás, eu fico revoltada. Por que não fala que está tendo que trabalhar, mulher? Pelo amor de Deus. Enfim, o que a pessoa pode dizer? Eu quis mais uma vez agradar o meu chefe e parecer eficiente. Eu gosto de ser visto como alguém substituível também. Eu estou falando sobre mim, eu estou dizendo o meu sentimento. Ao mesmo tempo, eu estou com medo de perder o emprego. Olha aqui o outro sentimento aqui. E decepcionar a esposa. Eu não quero as duas coisas, né? De outro lado, a minha esposa tem razão, então veja, eu não estou invalidando o que a outra pessoa está dizendo, né? Quem é que aguentaria tantas noites sem companhia? Ela está pedindo meu amor. Como que eu posso conciliar o meu desejo de ser capacitado profissionalmente ao mesmo tempo passar mais tempo com a minha família? E a gente vai tentar chegar numa solução junto, né? É que aí não tem novela se vocês fizerem isso, né? Mas a ideia seria, moço, você é rico, você acorda 4 horas da manhã para morrer, que é o que acontece na novela, né? E amanhã a outra trabalhando, e no final de semana a gente vai passear. Tá, amigo, seguinte, eu sou trabalhadora, eu não sou rica como você, como é que a gente pode resolver para a gente poder ficar junto, para a gente ter uma relação e estar junto? Né? E aí você vai sair com soluções juntos em vez de ficar criando conflito, né? A raiva. Gente, eu sou essa figura.
Vocês assistiram o desenho? Esse desenho é Divertidamente, é o 1, né? Eu sou esse daí, quando o 2, ansiedade, aquela carinha da ansiedade, sou eu também. E aí, as pessoas que parecem esse monstrinho, elas não são, né? São só seres humanos que não estão sabendo se expressar. Verdade é essa, né? E aí a raiva toma conta, a pessoa explode, fica com essa cara de mal, né? A raiva é uma necessidade não atendida e uma interpretação distorcida de um fato. A pessoa acaba olhando aquilo de um outro jeito, né? Então quem age de forma raivosa ou descontrolada normalmente está completamente incapaz de fazer pedido claro, de se conectar com a sua própria dor. Ela não sabe dizer. E criança que faz birra é isso. Ela não sabe dizer o que ela precisa, ela não sabe o seu próprio sentimento, ela não consegue, né? Aí você, que é a pessoa adulta, vai ter que conseguir resolver esse problema e falar: eu preciso saber o que está acontecendo para conseguir resolver a situação. Uma pessoa que projeta uma imagem de durona, na verdade ela está morrendo de medo de ser vista como vulnerável, perder a autoridade ou o controle da situação. Tá? A raiva, ela é determinada pelas imagens e interpretações feitas por nós das ações dos outros, tendo como referência o que eu acho que devia ser. Ao se lidar com o amigo pelo atraso, não é o atraso que causou a raiva, mas o desapontamento de não estar respeitado. Eu atrasei hoje, né, gente? Você sabe, eu estava marcada às 3, eu cheguei 3h30. Por quê? Porque a pessoa com a enxaqueca apagou todas as coisas e estava tentando dormir, né? E aí, será que é de fato um desprezo? Ou será que aconteceu alguma coisa? Furou o pneu? O que aconteceu? Então, às vezes, você já chega com uma raiva pelo fato da pessoa ter atrasado. Não acho que deveria, não é justificável, mas é explicável. Percebe? Uma coisa é justificar, outra coisa é explicar, né? E aí você humaniza a situação, tá? Isso aqui é interessante, esse exemplo. Se uma criança pisa no seu pé, você vai ser condescendente, você vai achar que tudo bem. Mas se um adulto pisa no seu pé, você é capaz de meter um soco de volta, né? Por que com a criança você é condescendente e com um adulto não? Esse nasce eu ia pisar no meu pé, eu ia pisar no pé dela. Vamos ver, né? Pisou por quê? De propósito, enfim, né? Tem situações de educação que a gente precisa também, né? Então, aqui, não é o pisão no pé que criou a raiva, mas a necessidade de que os adultos sejam corretos com você, né? Sabe, reconhecer isso faz alguma diferença na vida da gente, né? Aí, vamos lá, técnicas. Quando você está pronto para explodir, a raivinha, ela tá a panela de pressão. Primeiro, para e respira. E esse respirar, gente, faz todo sentido. Eu já fiz isso com as pessoas. Respira comigo, de contar mesmo, de 1 a 10. E aí você vai respirar. É isso, mas faz isso mesmo, tá tudo bem. Mesmo que seja assim, você faz assim. Vai fazer diferença. Identificar o seu fluxo de pensamentos, porque com a raiva normalmente o fluxo de pensamento está e está tudo atrapalhado ali, né? Então identificar os seus pensamentos, tentar entender tudo aquilo que você está sentindo, se conectar às necessidades que estão escondidas por trás da raiva e expressar aquilo que não está sendo atendido, né? Então a história da pessoa que chegou atrasada e te deixou esperando no encontro, né? Você vai ficar muito bravo e vai descontar tudo nessa pessoa, ou você vai de alguma forma tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu, e tudo bem, né? No primeiro atraso, no segundo, não é o 10º atraso da pessoa, peraí, né? Vamos repensar esse negócio aí, né? Você dá o troco interessante? Dá o troco interessante nessa situação? Nunca dá um troco. Sei lá, deixa ele esperando. Aí você já termina a relação uma vez, né? Porque, você entende? Se a pessoa atrasou 10 vezes. Pra ele saber também, né? Pra gente pensar. Eu tô dando falar isso, nossa, mas você tá no 10º, cara. Eu já no 5º, eu já tinha desistido. Mas você entendeu? No 10º, você pode ficar. Né? Não, eu tô Amiga, você é amiga atrasada? com certeza, sim, certeza. Vai deixar de
fez um comentário sobre brancos, eu fiquei muito enojado e assustado. Isso despertou em mim todo tipo de necessidade de ser tratado com igualdade. Eu gostaria que você me dissesse como você se sente quando eu te digo isso. Então, né, em vez de partir para cima e de chamar a pessoa ou de não conversar, a ideia é chegar, depois de você ter pensado muito, de ter respirado muito, tá? Montar bem a frase, dizer como é que você se sente e pedir uma resposta, tá? Porque às vezes a pessoa só não prestou atenção. Às vezes não, às vezes foi só aí, né? E aí o que fazer quando a gente é o alvo da raiva? Tem alguém com raiva com a gente, uma pessoa, aquela pessoa dando aquele chilique na nossa frente. O que você faz? Né? Queria entender melhor como você se sente a respeito disso. Talvez a pessoa possa ficar com mais raiva ainda, mas enfim. Acho que gostaria de ouvir os seus sentimentos, é mais interessante. O que você está sentindo? Por que você está... Por que eu acho meio estranho que a pessoa tem que chegar no motivo, e às vezes a pessoa não sabe o motivo. Você começar com como você está se sentindo, talvez melhore essa situação, né? Como você está se sentindo? E aí você consegue ir acalmando a pessoa para conseguir conversar, né? E isso reforça a conexão, né? E permite a conversa, porque não dá para você conversar com alguém que está com raiva. E aí também é aquela coisa de deixar a pessoa quieta, não deixa pra... Não, isso pode aumentar a raiva. A pessoa às vezes precisa falar naquele momento. Então, vai ter que ouvir, né? Vai ter que ouvir, mas tenta puxar qual é o sentimento. Porque quando você puxa para o sentimento, é mais fácil de você desarmar a raiva, tá? E aqui eu gosto dessa figurinha, é bem interessante, né? Viemos tomar vacina contra o ódio. Tá vendo vacina? Não tem, amiga? Mas eu tomei vacina a semana inteira. Cachorro mordeu. A do ódio não? Você quer ser bonita? Você vai É a Mafalda. Vocês conhecem essa figurinha da Mafalda? É uma personagem É uma personagem do Kino, que é um cartunista argentino. Muito bonitinha a Mafalda. Não tem vacina contra o ódio, acho que talvez a vacina contra o ódio seja ouvir as pessoas, né? Ou essa aqui, né? Quando a pessoa chega com raiva, né? Você responde com a florzinha e não com mais raiva de volta, né? Gente, acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu não sei se vocês... Não sei o que vocês acham disso, se tem algo a dizer, se foi útil de alguma forma. Eu acho que a ideia é essa, de fazer refletir mesmo. A ideia é parar para pensar. E a gente não para, né, para pensar. A vida é tão corrida, a gente acaba não parando para pensar. Você falou aí quando a pessoa está com raiva, não fica rápido com raiva, eu falo, calma, amor. Você entendeu, né? Agora você entendeu por quê, né? É isso. Às vezes é melhor não falar nada do que falar o calma. O calma amor já. Nossa! Mandar uma dessa pra mim, eu vou ficar doida. Aí eu vou ficar mais doida ainda. Ai, gente. Beleza? Sobre ter expectativa, né? Próximo, acho que é bem legal. Como a gente sempre anda no automático, às vezes a gente não para ver o colega. Às vezes é tipo assim, eu vou falar sobre nós. Às vezes é mais fácil eu julgar do que eu estar ali apoiando, escutando, entendendo o problema, tentando ajudar a uma solução. Ou às vezes não é nem tentar ajudar, só escutar. Só escutar, ter expectativa. Só escutar já resolve. Escutar estando presente ali, né? Escutar ali sem querer julgar, sem querer achar solução. É muito comum a gente querer achar solução, né? Acha que é mesmo. Você já fez isso, você já fez aquilo, você já... Gente, já. No caso, se tem algum amigo passando por um problema financeiro, se a gente pode,